A paz do Senhor a todos, graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 11. Eu estarei fazendo a leitura na tradução da NVI hoje. Jó, capítulo 1, capítulo 11, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim, Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o responderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordenar uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fernecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Amém. Nós chegamos agora na terceira acusação de Jó, né? Os dois primeiros amigos já haviam feito a exposição dos seus questionamentos, e agora nós chegamos em Zofar, que é o terceiro desses três amigos, fazendo a sua acusação. E esse é o tema, né, da nossa mensagem, né? A terceira etapa das acusações contra Jó. O primeiro discurso de Zofar, ele não é longo. O capítulo 11, ele tem 20 versículos e ele é relativamente curto, né? As palavras de Zofar. Mas o que lhe falta em extensão, sobra em animosidade. As palavras de Zofar iniciais, elas são mais duras contra Jó do que as palavras dos seus amigos anteriores a ele. Zofar, ele faz 3 acusações contra Jó. Primeiro ele diz que Jó pecou,
Segundo, ele vai dizer que Jó, ele não tem conhecimento de Deus. E terceiro, ele vai dizer que Jó, ele é obstinado em recusar a se arrepender. São 3 acusações. Então, não tem conhecimento de Deus, está em pecado e, por último, se recusa, né, a reconhecer a necessidade do arrependimento. No entanto, Jó, ele responde às 3 acusações, né, feita pelo seu amigo, primeiro afirmando a grandeza de Deus, falando da sua própria inocência, e mais uma vez, que não tem esperança alguma, e de que não tem do que se arrepender. Não havia do que se arrepender. Então, iniciamos falando sobre as 3 acusações de Zofar. Depois de ouvir Elifaz e Bildade acusarem Jó, Zofar deveria ter mostrado bom senso e compaixão suficiente para usar outro tipo de abordagem. Porque ainda quando você, em seu entendimento, na sua concepção, você entende que alguém cometeu um equívoco na sua ação, naquilo que fez, naquilo que falou, ou algo do gênero, existe uma forma, às vezes, mais amena para você poder abordar essa pessoa, para você poder questioná-la a respeito daquilo que você entende que ela fez. Não foi o caso aqui de Zofar, né? Ele é bastante incisivo em suas palavras de acusação à pessoa de Jó. Então, se não já bastasse os 2 amigos anteriores, Bildade e Elifaz, serem duros com Jó, Zofar, o terceiro, parece que foi ainda mais duro em suas palavras iniciais. Não importava o que Deus ou os seus amigos dissessem, Jó continuaria a afirmar a sua integridade. Então, por que persistir nessa discussão? Jó, ele estava firme em reconhecer a retidão com a qual ele andou durante todo o seu período na presença de Deus. E Deus, ele reconhece esse andar de Jó na presença do Senhor. Isso, por exemplo, me faz lembrar o livro do Gênesis, no capítulo de número 4, quando vai fazer referência a Enoque, né? E o texto diz que Enoque andou com Deus, e por isso Deus o tomou para si, porque Enoque andou com ele. Outra coisa que me lembra é o rei Ezequias, quando ele fica enfermo, e ele recebe a profecia, não um diagnóstico médico, né? Mas recebe um diagnóstico profético de Isaías, quando vai até o palácio real, e diz ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não sararás. Veja que eu já vi algumas pessoas dizendo: põe a tua casa em ordem, porque senão morrerás. Não havia essa condicional. Não havia essa condicional: põe a casa em ordem, senão morrerás. Não, põe a casa em ordem porque morrerás. Não havia esse talvez, né? E Ezequias, ele vira o seu rosto bastante entristecido pela palavra do homem de Deus, e ele direciona a sua palavra a Deus, dizendo: Senhor, peço-te, lembra-te de que andei nos teus caminhos. E veja que as palavras de Ezequias, ela não é desmentida por Deus. Realmente, Deus, ele olha e reconhece que Ezequias andou nos caminhos do Senhor.
cometeu os seus equívocos, é verdade, como todos os outros, né? Como todos os demais, mas andou na presença de Deus. E Jó, ele perseverava firme em sua convicção de que ele havia andado nos caminhos do Senhor. No entanto, Zofar, ele apresenta essa dureza das suas palavras, né, inicialmente com a sua acusação a Jó. Como é triste quando as pessoas que deveriam compartilhar de um mesmo ministério acabam sendo motivo de tristeza. Jó imaginava que a presença dos seus amigos seria bastante confortadora para a sua vida, né? Mas foi justamente ao contrário, né? Existem algumas pessoas, eu costumo dizer que existem algumas pessoas que nós vamos visitar essas pessoas e nós acabamos saindo da casa delas visitados. Tamanho é a paz que essas pessoas transmitem, tamanho é a tranquilidade, essa presença de Deus que exala na vida de determinadas pessoas. Você vai visitar ela e você acaba sendo visitado durante esse período. Mas também tem o contrário, né? Também tem aqui, como os amigos de Jó, que vêm para confortar você e é mais amargo, e consegue ser mais amargo do que o fel. Então assim, se o estado de Jó era ruim, os seus amigos conseguem piorar a condição de Jó diante das acusações que lhe são atribuídas. Então é triste quando coisa semelhante a essa ocorre. Então a primeira coisa que Zofar ele aponta é para a culpa de Jó diante de todo o cenário que ele estava envolvido. Então, assim como Bildade, Zofar iniciou o seu discurso chamando Jó de tagarela. Veja os versículos iniciais. Então Zofar de Naamate, né? Outras versões vai dizer o Naamatita, respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? As palavras de Jó, né? Em sua defesa. Irá confirmar-se o que este tagarela diz? No caso Jó, né? O camarada, você está falando demais, Jó. Você está aí tagarelando. Você acha que as suas palavras vai se confirmar? Você acredita que todos nós vamos ficar em silêncio diante de tudo que você está dizendo? É isso o que o seu amigo, que foi para confortá-lo, está colocando para ele. Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Veja que Zofar ele entende que as palavras de Jó em sua defesa não passavam de palavras de um tagarela, e que a concretização dessas palavras tornava-se uma zombaria para aqueles homens. É lamentável que esses três amigos se concentrassem nas palavras de Jó e não no sentimento por trás dessa palavra. As palavras de Jó, em algum momento elas excederam. É verdade, em alguns momentos as palavras de Jó, ela passou do tom em alguns momentos. Mas é compreensível. É compreensível que o Jó, em algum momento, ele saísse do eixo, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo. E é até natural que isso acontecesse. Seria de admirar que diante de toda essa situação, em nenhum momento Jó, ele alterasse ou ele saísse do seu normal. Seria de estranhar que tal coisa acontecesse. Então, quando qualquer pessoa está vivendo um momento extremamente difícil da sua vida, é natural que
em alguma ocasião, ele venha passar dos limites diante de uma colocação, diante de uma fala, diante de um comportamento. É natural que isso ocorra. Isso reflete a nossa humanidade, reflete essa nossa natureza humana, cheia de limitações, né? Cheia de dificuldades para alcançarmos o objetivo final. A segunda acusação é da ausência que Jó tinha de conhecimento de Deus. Zofar, ele é aquele que se coloca como quem realmente tinha a melhor interpretação de Deus. É como se ele dissesse: olha, Jó, vem cá, eu vou mostrar para você o que realmente está acontecendo, tudo que você está falando não passa de tolice, e eu sim é que tenho o verdadeiro entendimento, e irei transmitir a você as verdades de Deus para a sua vida. Então ele inicia acusando Jó dessa ausência do conhecimento. O versículo 5 ele vai dizer assim: ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria, ela é complexa. Então diz: olha, você não sabe, mas ele está julgando que ele sabe. Ele apresenta a complexidade da sabedoria de Deus, e que Jó não estava compreendendo como ela funcionava, mas ele estava julgando saber a complexidade da sabedoria divina. O pedido de Zofar, no versículo 5, né, que nós fizemos menção aqui, foi respondido quando Deus apareceu a Jó no capítulo 38, no versículo 1. Deus, ele abre os seus lábios e começa a falar diretamente com Jó. Mas Zofar e os seus dois amigos, e não Jó, é que foram surpreendidos ou repreendidos posteriormente por Deus. Jó foi elogiado pelo Senhor por dizer a verdade. Não peça a Deus que diga aos outros aquilo que precisam saber, a menos que esteja disposto a ouvir dele o que você realmente necessita. Zofar desejava que Jó compreendesse a altura, a profundidade e a extensão da sabedoria de Deus. Com isso, Zofar estava insinuando que ele próprio conhecia a grandeza da sabedoria de Deus e poderia ensiná-la a Jó se ele lhe desse ouvido. Infelizmente, Zofar não conhecia a grandeza do amor de Deus e não compartilhou um pouco desse amor com Jó. Nós falamos isso, né? Fizemos menção deste ponto na semana passada, quando eu disse que às vezes algumas pessoas passam a enxergar Deus apenas de um ponto de vista específico, olhando ou se voltando apenas para um dos atributos divinos, né? Só que os atributos divinos são inúmeros. Então, quando nós vamos interpretar a divindade, é necessário que ela seja interpretada como um todo, e não de maneira fragmentada, né? Não o Deus de amor, o Deus de misericórdia, ou o Deus de juízo, o Deus de punição, o Deus justo. É necessário olhar Deus como um todo, que todos esses atributos atuam, né, simultaneamente em tudo aquilo que ele realiza. No entanto, os amigos de Jó estavam fazendo uma observação apenas do Deus que pune, o Deus de justiça, e não o Deus de amor, né, que é longânimo para agir com a vida dos seus filhos. A terceira acusação é que Jó, ele é obstinado e deve se arrepender. É verdade que, assim como Zofar ele faz esse tipo de acusação a Jó, existem pessoas com essas características. São pessoas que Paulo vai descrever como pessoas que
já não sente mais o peso do pecado na sua vida. São pessoas que ela já não age mais com diferença em relação àquilo que é errado e àquilo que é correto. Pessoas obstinadas de coração, voltada para a transgressão, né? Então, Jó, ele é acusado por Zofar de ser obstinado, de não se arrepender. E ele vai dizer a Jó que se ele se arrependesse, haveria esperança. Jó, haverá esperança para você, se você se arrepender. Então, o verso 18 descreve o que Jó poderia experimentar. Diz assim, ó: você estará confiante, graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão, dos ímpios. Mas ele diz, para você, se você se arrepender, haverá esperança. Poderia erguer a cabeça outra vez e os seus medos passariam. Esqueceria a sua desgraça como águas passadas. Deus lhe daria uma vida longa e seria o início de um novo dia para ele. Não habitaria nas trevas, né? Mas sim na luz, e a proteção de Deus daria cabo de todos os seus temores. Todos os seus temores serão removidos, diz Zofar a Jó. Porém, se Jó desejava essas bênçãos, deveria obtê-las de acordo com os termos que Zofar apresenta para ele. Você precisa confessar o seu pecado. É necessário que você confesse o seu pecado. Sem dúvida, havia esperança, mas era condicional. Jó precisaria arrepender-se e confessar os seus pecados. Zofar está tentando Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre das suas dificuldades. Era exatamente isso o que Satanás desejava que Jó fizesse. Lembra do capítulo 1, versículo 9, quando Deus diz a Satanás que Jó era um homem reto, justo, temente e que se desviava do mal? Qual é a acusação de Satanás? Porventura Jó teme a Deus debalde, ou seja, sem interesse? É sem interesse que ele teme a Deus? Você deu tudo para ele. Você deu tudo para esse camarada. É claro que ele teme você. É claro que ele vai te temer. Ele é rico. A sua família é uma bênção. Ele tem tudo aqui. Ele é o homem mais rico da cidade. Então, Satanás, ele acusa Jó justamente de barganhar com Deus. E Zofar, ele faz a mesma tentativa de empurrar Jó para o erro. Se você quer se ver livre do que está acontecendo, ô Jó, é necessário você confessar as suas transgressões. É importante que venhamos compreender de maneira definitiva que dificuldade de vida quase nunca tem a ver com o pecado. Pode até ser que tenha, mas quase nunca. Você vê muitos transgressores da palavra de Deus vivendo abundantemente. É possível que o pecado leve em algum momento a um juízo, é possível, mas não necessariamente. As dificuldades de vida, ela vem porque ela vem, e ela vai alcançar a todos, em algum momento da nossa vida, ou em uma área ou em outra, ela nos alcançará. Pode preparar-se para isso.
Iremos passar por situação dessa natureza em algum momento. E Zofar está tentando empurrar Jó para o erro, embarganhar com Deus para se livrar do momento que ele está vivendo. E tem coisa, irmãos, que nós não iremos nos livrar, pelo menos não naquele momento. E tem coisa que nós não iremos nos livrar nunca. É importante que a gente saiba disso. Olha, tem coisa que a gente vai viver uma dificuldade aí por um período de tempo. E tem dificuldade, irmão, você vai ter que caminhar com ela o resto da sua vida. Aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar com essas coisas. Não foi isso que o próprio Deus disse a Paulo? Quando ele ora a Deus para que ele fosse liberto. E o texto diz: Saulo, a minha graça te basta. Fique em paz, você vai viver com isso aí. A minha graça é suficiente na sua vida, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Ponto. Vai ter que viver desse jeito. Satanás, ele acusou Jó de ser um homem interesseiro. É verdade que dentro do ambiente religioso, eu não vou dizer a maioria não, porque eu posso estar sendo leviano, né, com esse tipo de acusação. Mas um número significativo de pessoas estão na igreja por algum tipo de interesse. Não é, ou pelo menos inicialmente, não é por temor a Deus, não é para se relacionar com Deus, é para que ela possa de alguma maneira se beneficiar. É como algumas pessoas se aproximam de outras para tirar proveito dessa relação em alguma ocasião. Isso é muito comum, né? Na humanidade, né? Em todos os segmentos. Jó não possuía uma fé interesseira, isso fica muito claro. Que negociava, né, ou que tentava negociar com Deus. Antes era uma fé confiante, e como nós podemos ver na sua defesa, no capítulo 13, no versículo 15, Jó ele diz: ainda que Deus me mate, nele confiarei. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Em alguns momentos você vê Jó saindo do eixo, exagerando um pouquinho no tom da sua fala, quando ele, por exemplo, amaldiçoa o dia que nasceu. Maldito seja o dia que eu nasci, né? Maldito seja o dia da minha concepção. Mas em alguns momentos você vê Jó voltando para o seu estado de naturalidade, em que ele se relacionava com Deus, e demonstrando essa confiança que ele tem nele, e diante disso ele diz: nem que Deus me mate, eu deixaria de confiar nele. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Essas não parecem ser as palavras de um homem em busca de uma solução fácil para os seus problemas. Essas palavras não é de alguém que quer se desvencilhar com rapidez de uma situação difícil. É alguém que confiava em Deus, no seu projeto para a sua vida, e esperava no Senhor para que Deus pudesse fazer a sua vontade. Jó não entendia os motivos de Deus, mas ainda assim continuou a confiar em sua bondade. Essa é a verdadeira fé. E é o que geralmente acontece conosco, irmãos. Quase que 100% das vezes nós não conhecemos ou não sabemos a razão do porquê Deus está agindo de determinada forma. Quase nunca nós sabemos. Nós sempre vamos vivendo aqueles momentos sem entender de maneira clara o porquê Deus está conduzindo a nossa vida por esse caminho. Mas a nossa ação diante disso é confiar no Senhor, mesmo em situações semelhantes. Segunda coisa que eu quero falar agora é para as defesas, né? As 3 declarações de Jó. Como Jó, ele apresenta a sua defesa diante das acusações
que Zofar havia feito a ele. Jó apresenta a resposta para cada uma das acusações de Zofar. Começou com a segunda acusação, de acordo com o qual Jó não tinha conhecimento de Deus. Jó afirmou que possuía conhecimento e discernimento como eles. Em seguida, respondeu à primeira acusação de Zofar, de acordo com a qual Jó estaria vivendo em pecado. Mais uma vez, Jó afirmou a sua integridade. Em seguida, encerrou o seu discurso, objetando o terceiro ponto de Zofar, de que ainda havia esperança. Então, o capítulo 12, o 13 e o 14, Jó, ele vai estabelecer a defesa contra as acusações de Zofar, né? Em Jó 14, ele admite que perdeu quase todas as esperanças. Jó, ele admite que a sua esperança ela estava pendurada por um fio, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas ele começa a sua defesa falando sobre a grandeza de Deus. Em primeiro lugar, Jó contrapôs a declaração dos seus amigos de que possuía mais sabedoria do que ele. É provável que eles eram mais velhos que Jó, mas a idade não é necessariamente garantia de sabedoria. Em seguida, Jó os repreendeu por sua falta de sensibilidade para com ele e por transformá-lo em motivo de riso. Acreditava ser um homem justo e reto, e foi assim que Deus o descreveu. Veja que não é apenas Jó, ele se reconhecia, e isso não era uma arrogância da parte de Jó, não era uma prepotência da parte deles, era apenas uma convicção de como ele caminhava diante do Senhor. Então, quando um cristão ele tem convicção, por exemplo, de ser alguém que caminha diante de Deus, quando porventura às vezes há esse tipo de questionamento e nós perguntamos a certeza que alguém tem da sua salvação, volta e meia nós vemos alguém meio incerto a respeito dessa certeza para a sua vida. Tem pessoas que não têm muita convicção a respeito do fato. No entanto, quando alguém responde de maneira convicta de para onde ela está indo, alguns julgam ser isso uma certa prepotência, arrogância da sua parte. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo como uma convicção de alguém que caminha alinhado com a presença de Deus. Fizemos a leitura, foi feita a leitura inicial aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, e no finalzinho, lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas todos quantos amarem a Deus e guardarem a sua vinda. Então Paulo tinha certeza de para onde ele estava indo. Era arrogância dele? Não, era convicção de como ele andou na presença de Deus. Jó, ele tinha essa mesma certeza de que ele caminhava de maneira íntegra diante do Senhor, e ele apresenta e ele defende essa integridade com unhas e dentes. Ele defende essa certeza que ele tinha de ser justo diante de Deus, se defende com todas as suas forças, e ele não abre mão dessas afirmações, de que caminhou na presença de Deus de maneira íntegra durante toda a sua vida. Em sua soberania, meus irmãos, em sua soberania sobre as pessoas, qualquer que seja os seus status, Deus, ele sempre está no controle. Independe de qualquer coisa. Deus, ele é Senhor de tudo e de todos. Até mesmo daqueles que não são cristãos e que acham que ele detém em suas mãos o poder. O controle ainda está nas mãos do Senhor.
A visão do profeta Isaías no capítulo 6, ele vai dizer que quando ele tem a visão do trono de Deus, Deus ele estava assentado no seu alto e sublime trono. Ou seja, ele continua reinando sobre tudo e sobre todos. Quando Nabucodonosor acreditou que toda a conquista da Babilônia era fruto das suas estratégias militares e do poder bélico do seu exército, capítulo 4 de Daniel, a partir do versículo 32 aproximadamente, Nabucodonosor, o texto diz que Nabucodonosor ele olha para a Babilônia e ele diz: porventura não é essa a grande Babilônia que eu construí com a força do meu braço e para a glória da minha magnificência? O texto diz que a palavra ainda estava na boca dele, quando uma voz ecoou do céu dizendo: louco, passado foi o teu reino de ti, e tu vai viver no campo como um bicho. E o texto diz que literalmente Nabucodonosor virou um bicho. As unhas cresceram, os pelos do seu corpo cresceram, ele comia capim e bebia água do orvalho que caía na terra. Deus ele continua no controle, independente do status das pessoas. Então, de acordo com a argumentação de Jó, todo tipo de gente passa por dificuldade na vida, pois Deus pode fazer o que bem lhe aprouver. Ele não faz acepção de pessoas e não se impressiona com sua posição, riqueza ou condição social. Esse tipo de coisa impressiona nós, irmão. Às vezes a gente fica impressionado com alguma coisa, né? Nossa, que irmão não sei de que jeito, que irmã talentosa, que pregador que prega bem. Essas coisas impressionam nós, que igreja bonita, que numeroso, né? A gente faz esse tipo de comentários e isso nos impressiona em algum momento ou outro. Só que para Deus isso é tudo insignificante, isso não muda nada. Não há qualquer relevância diante de Deus esse tipo de coisas. Ele não fica impressionado por isso, né? A segunda defesa de Jó, ele vai argumentar sobre a sua integridade. Nessa parte da sua defesa, no capítulo 13, Jó ele expressou primeiramente a sua decepção com os seus 3 amigos. Se você for ver entre o versículo 1 e 12 do capítulo 13, Jó ele demonstra como ele está decepcionado, né, com as acusações que os seus amigos estão lhe fazendo. Depois, sua declaração de fé no Senhor, e por fim, seu desejo de que Deus vá ao encontro dele e acerte a questão de uma vez por todas. Acho que Jó ele se sente, imagine você, amados, que tem uma proximidade muito grande com uma pessoa, que você a conhece e que ela te conhece muito bem, ou até mesmo dentro da própria família, e de repente essa pessoa ela é acusada de algo, e alguém que lhe conhece muito bem acredita nessa acusação, mesmo sabendo da integridade daquela pessoa. Porque há aqueles tipos de pessoa com quem nós confiamos no seu procedimento de tal maneira que mediante algum tipo de acusação, nós não acreditamos. Não, essa pessoa não. Deve ter algum engano aí, deve ter algum erro. A decepção de Jó com seus amigos é por causa disso. Que os seus amigos lhe conheciam. E Jó está dizendo: olha, eu estou extremamente decepcionado com vocês, porque vocês me conhecem. Somos amigos há tanto tempo. E vocês estão tecendo esse tipo de acusação para com a minha pessoa. Vocês viram em algum momento da minha vida esse tipo de prática, de pecado, de transgressão, de andar de maneira contrária à palavra de Deus? Parafraseando, é isso que Jó está contestando aos seus amigos.
Os amigos de Jó não haviam levantado o seu ânimo. Antes, haviam assumido uma atitude de superioridade como juízes, partindo do pressuposto de que conhecia Deus melhor do que Jó. Como médicos, haviam feito um diagnóstico errado, de modo que os seus medicamentos foram inúteis. Se o médico fizer o diagnóstico de maneira equivocada, o remédio que ele passar não vai servir, irmão. Não vai adiantar, porque o diagnóstico está incorreto. Logo, aquilo que ele acha que é e o que é necessário para a cura da enfermidade não é exatamente aquilo. É o que acontece com os amigos de Jó. Por fim, Jó ele fala da sua falta de esperança, né? No capítulo 14, Jó ele vai falar sobre isso. Zofar havia garantido a Jó que ainda haveria esperança caso ele reconhecesse os seus pecados e se arrependesse. Mas Zofar não se encontrava na situação de Jó. Do ponto de vista de Jó, seu futuro era desanimador. No versículo 1 a 12 do capítulo 14, Jó empregou várias imagens para ilustrar a situação desesperadora do seu ser humano neste mundo. É como uma flor que logo seria cortada, uma sombra que desaparece lentamente, um operário que trabalha e depois ele é dispensado. A imagem mais forte que Jó apresenta no capítulo 14 é a imagem de uma árvore. Isso está entre o versículo 7 e o 12 do capítulo 14. Porque, ainda que seja cortada uma árvore, o seu tronco permanece. E há sempre a possibilidade de voltar a brotar. A árvore tem esperança, mas o ser humano não, Jó diz. Quando morre, não deixa sequer um tronco para trás. Então, dentro dessas apresentações, Jó diz, olha, o homem, ele está pior do que uma árvore. E isso ele está falando do homem e trazendo para si, né? Porque uma árvore se cortada, a raiz ainda estando fincada, ela pode brotar novamente. O ser humano não tem mais jeito. Então ele fala, né, dessa esperança dele que estava se esvaindo, né? Sua esperança estava indo embora. E para concluir, meus queridos, em meio a um sofrimento intenso, tal como o que Jó estava passando, não precisa ser o de Jó, tá? Porque esse aqui é o extremo, né? O caso de Jó, irmão, é um caso extremo. Eu nunca vi ninguém que passou em algum momento da sua vida por metade do que Jó passou, né? Nunca vi alguém perder todos os filhos, perder tudo que tinha e depois ainda ficar doente. Eu nunca vi, nem ouvi dizer, nem os pregadores mais sensacionalistas que inventam, né, umas historinhas aí para animar a galera, nem esses conseguem contar uma história dessa, né? Então não tem semelhante. Mas uma dificuldade intensa, ou mediante uma dificuldade intensa, é fácil as pessoas pensarem que o futuro é desanimador e que Deus as abandonou. É comum que em algum momento as pessoas pensem dessa forma por conta do momento que ela está vivendo, né? De alguma forma ela tá contaminada pelaquela situação extremamente difícil que ela está vivendo. E é por isso que é necessário essa compreensão, né, diante daquela situação. Existem momentos que as pessoas não estão muito bem, e por causa disso ela pode tomar uma atitude que não é o normal dela, mas aquela atitude é fruto da dificuldade que ela está vivendo. É necessário haver uma certa compreensão. Compreensão essa que nenhum dos amigos de Jó teve em relação à sua pessoa, e esse era o motivo porque Jó estava extremamente decepcionado, né,
com o posicionamento dos seus amigos em relação a ele, né? O final da história nós já conhecemos, né? O final da história nós já conhecemos, mas nós vamos percorrer ainda os detalhes, né, daquilo que foi ocorrendo durante essa trajetória. Deus em Cristo continue abençoando, meus queridos. Glória a Deus.